Vocês observem bem, vamos falar da conquista. Quem foi que conquistou a terra prometida, levando o povo à terra prometida? Quem foi? Josué. Vamos lá, digam bem forte, quem foi? Josué. Mas eu vou fazer uma outra pergunta aos senhores e às senhoras. Escutem, jovens. Se vocês pegarem, vamos colocar um líder. A Bíblia não começa falando de Josué como um grande líder, mas a Bíblia começa mostrando quem foi o maior líder de Israel. Quem foi o maior líder de Israel do Pentateuco? Quem foi? Foi Moisés. Olhe para cá, fale bem alto. Quem foi? Mais uma vez bem forte. Quem foi? Agora prestem bem atenção. Moisés era formado em toda a ciência do... Não se fala em formação de Josué, porque Josué não era formado, porque Josué era um escravo. Josué era um escravo lá no Egito. Só quem teve condições de estudar toda a ciência do Egito, quem foi? Moisés. Vamos lá. Outra, Moisés conhecia toda a legislação. Outra, Moisés era militar. Era um homem treinado, porque ele foi treinado para ser rei. Ele era militar. Outra, o único homem que falava com Deus boca a boca, cara a cara, Números 12:8, quem era? Era Moisés. Agora escutem essa. Quem era que falava com Deus cara a cara, boca a boca? Moisés. Agora imagine, a única coisa que a Bíblia diz de Josué é isso aqui que o irmão colocou aí, aqui olha, verso 2, coloca o verso 2. A única coisa, Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo. Vai lá, o verso 1, vai lá, o verso 1. E sucedeu depois da morte de quem? Servo de quem? Que falou a quem? O Senhor falou a Josué, como filho de o quê? Pronto, doutor Kelso, eu já expliquei. Escute bem agora. Deus poderia ter levantado outro nome maior do que o de Josué, que tinha gente de linhagem importante. Mas olha como é que a Bíblia diz: Josué, filho de Num, não é isso? Servo de quem? Josué foi escravo lá no Egito e agora está sendo um escravo de quem? De Moisés. Aí você me pergunta, como é que um servo vai conquistar? Pior, como é que ele vai assumir a liderança de um homem tão reconhecido como Moisés? O irmão está dizendo porque ele era obediente a Deus. Mas tem muita gente que é obediente a Deus e não conquista. Por quê? Veja bem, Josué não era só obediente. Ele, como não teve a oportunidade de estudar como Moisés, ele se colou do lado de quem? De Moisés. Ele queria ser escravo de quem? De Moisés. A Bíblia diz que ele não largava a tenda. Depois você pode ler aí, Êxodo 24:13, Números 27:18, 23, Deuteronômio 1:38, Deuteronômio capítulo 1:38, capítulo 31, verso 23. Depois você vai ler em casa. É tudo sobre a pouca coisa de Josué. Mas uma coisa que eu quero dizer de Josué é que Josué, ele era um servo. Ele era o quê? Vamos lá, ele era o quê? E só para vocês terem uma ideia, o Senhor, Moisés, repreendeu a Josué. Está lá em Números 11. O próprio Moisés subiu 40 dias, 40 noites no monte e deixou Josué lá encostado de uma pedra, passando frio, passando o sol, e ele ficou lá esperando quem? Quando Moisés desceu do monte, Josué estava lá pronto. Vamos lá. Se vocês analisarem, era Josué que também entrava na batalha, linha de frente. Moisés já confiava nele. Sabe qual é o problema? É que às vezes, quando você olha para uma pessoa que é grande, às vezes você já quer entrar sendo maior do que aquela pessoa.
Tem irmão que vai trabalhar numa empresa, aí o dono da empresa contrata ele, quando ele chega lá, ele quer ser maior do que o dono da empresa. Fica nos corredores falando mal do dono e não se coloca na posição de servo, de escravo. Teve muita gente que andou falando mal de Moisés, até o irmão de Moisés. Mas o Josué não, Josué... Olha, e outra coisa que eu quero dizer para vocês. Eu disse agora para os pastores aqui, aí eles até disseram assim, pastor Osiel, é assim mesmo? Eu disse, aí eu vou mostrar na Bíblia. Porque eu disse assim, quando eu escolho um pastor para servir a igreja, eu tenho que escolher primeiro ele pela minha visão, porque ele primeiro não vai só servir a igreja, ele vai primeiro servir a mim. O Josué vai servir o povo de Deus, mas ele só vai servir ao povo de Deus quando ele serviu primeiramente a quem? A Moisés. Como é que eu vou botar uma pessoa para trabalhar na obra se ele não me respeita? Se não me trata bem? Eu não posso colocar só porque prega bem. Escute essa. Só porque entende bem. Eu tenho que colocar essa pessoa que respeita os outros, que sabe tratar bem, e aí eu vou saber que o conhecimento dele, aliado ao ato de servir, vai ser útil para a igreja. A igreja vê que ele serve bem, a igreja vê que ele é obediente. Aí Moisés diz assim, olha como é que é a Bíblia, não sou eu, olha aqui, olha. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Moisés. Quem Moisés serviu? Só o Senhor. Moisés, servo do que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de quem? Então Josué não começou servindo a obra de Deus, ele começou servindo quem? Moisés. E quem era que estava à frente da obra de Deus? Era Moisés. Então ele tinha que servir quem? Moisés. Era Moisés quem determinava. Quando Moisés morre, isso aqui é um princípio de liderança. Se tu quer crescer, te aquieta, deixa de ter língua grande, fica no teu lugar. Quem é o dono aqui, irmão? Na hora que eu chego no lugar, eu pergunto, quem é o dono? Aí pronto. Eu cheguei ali naquela sal e brasa, aí tem um gerente que não era daqui. Aí pronto, eu disse, quem é o gerente? Eu vou logo nele, é esse ali. Eu disse, o senhor é daqui? Parece que o seu sotaque não é daqui. Ele disse, não sou daqui não. Primeiro ele fala, sou de Recife. Ah, Recife. Lá tem uma filial também, tem uma filial. Nós temos em vários lugares, pastor. Eu disse, é mesmo, empresa boa. O senhor acha, pastor? Rapaz, vocês aqui servem bem. E aí ele disse, olha, nós agora estamos inventando um prato assim. Eu disse, não, rapaz, você pode inventar o que vocês quiserem, que vocês não pedem a clientela, não. Aí pronto, aí quando eu vou, aí ele disse, sirva lá o pastor. Irmão, tudo é tu saber. Não é assim? Não tem um pianista lá? Por na hora que eu chego, ele já fica de pé. Pastor, pronto. Mas é porque um dia ele estava tocando, eu fui lá onde ele. Mas tu toca bem. Onde você aprendeu? Ele disse, não fiz curso, pastor. Eu disse, rapaz, eu estava dali ouvindo a tua melodia. Tu bate na tecla com suavidade. Ele disse, o senhor percebeu isso? Já muita gente disse isso. Eu disse, mas rapaz, só se for louco que não vai dizer. Aí pronto, na hora que eu chego lá, agora mesmo eu cheguei, que foi um feriado aí, não foi? Dia das Mães, lotado. Aí na hora que eu cheguei, lotado mesmo, ele aqui, olha, tocando, ele ficou de pé, ficou só com a mão. Pastor, o senhor chegou? Eu disse, cheguei. Assim. Meus irmãos, deixa eu dizer, é tratar todo mundo bem. Primeiro observem bem, o Moisés servia a Deus. E o Josué passou a servir a quem? A Moisés, porque ele não podia estar servindo ao Senhor na liderança, porque senão ele ia tomar o lugar de quem? De Moisés. Agora, volta aí, olha, observe, depois que Moisés foi morto, aí, não, pode ficar lá, depois que ele foi morto, servo do Senhor, o Senhor falou a quem? Agora não era mais Moisés, quem era que estava agora no eito? Quem era que sabia os passos de Moisés? Quem era que sabia os segredos de Moisés?